Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança. Boas-vindas ao Pode Dançar. Meu nome é Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional e comunicadora na dança, e também a host dessa edição do podcast Pode Dançar, que tá super especial, mas estamos na reta final. Então vamos pro nosso próximo episódio, porque aqui a gente não só pode dançar, mas a gente pode falar bastante. E hoje estamos aqui com ela, que é uma peça fundamental do backstage do Festival de Dança. Estefânia Moraes é uma profissional com habilidades em recursos criativos e comunicação, atuando como professora de oratória e mentora em comunicação. Além disso, ela possui experiência em direção e produção artística, sendo também professora de dança, teatro e coreógrafa. Atualmente, Estê se destaca como responsável pela programação didática do Instituto Festival de Dança de Joinville. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que apresentação linda. Ai, gente, a gente adora estar trazendo também um pouco mais, assim, do backstage, né? Sim. Porque eu acredito, e o público também, eu tenho certeza que tá doido e curioso pra saber, e aí, por detrás, né, do palco, o que acontece. E a programação didática, o qual você é responsável nessa edição, é uma coisa que puxa, né, muitas outras coisas. E então é muito legal de ter você aqui para estar falando sobre tudo isso, que também, inclusive, o festival já tá no último dia, né, Estê? Sim. E passou aí essas semanas que foram super 2 semanas atarefadas, intensas. muito intensas. Mas, para começar, eu sei que você também tem relação muito com a dança. Sim. Né, com o Bolshoi, etc. Então, conta um pouquinho desse seu capítulo, dessa sua fase da vida. Com dança, né? Isso. Bom, eu sou filha de 2 maestros, então a Olha, que arte, legal. no contexto geral, sempre esteve presente. Uhum. E por estar nessa escola de artes com os meus pais lá em São Paulo, eu fui vendo o que eu gostava mais. E eu sempre amei dançar, sempre, sempre. Eu sempre fui elétrica e amava dançar. E aí foi onde os meus pais me colocaram no balé. E aí eu tinha uma melhor amiga que queria muito passar no Bolshoi. Muito, muito. E nesse caminho da vida, o meu irmão também começou a dançar. E ele também queria prestar o teste. E eu falei, eu vou. Porque eu não esperava, assim. Até então eu dançava porque eu amava, mas ainda estava naquela indecisão. Será que eu vou ser isso? Será que eu vou ser aquilo? Eu tinha 15 anos na época. E aí eu vim pro festival para poder prestar o teste com eles. Prestei para contemporâneo no Bolshoi, porque era a vertente que eu mais gostava. Eu tava me formando já em clássico, começando a dançar contemporâneo. Que era a época que o Bolshoi ainda tinha, né? Cursos Tinha divisão. separados. E eu sou muito feliz de ter pego essa época. Foi, assim, para mim foi incrível. Era o que eu queria. E aí eu passei. Essa minha amiga acabou não passando, mas eu e meu irmão, nós passamos. Então, isso foi em 2007, aí em 2008 a gente ingressou no Bolshoi, já entramos na 7ª série, ele do clássico, eu do contemporâneo, e nos formamos também juntos em 2009. Nossa, que massa. E aí, a partir daí, eu dancei muito no Bolshoi, né? Porque os últimos anos dançam. Já tinha a minha experiência com festivais em São Paulo, dancei balé clássico, jazz, contemporâneo, também em São Paulo. E aí, do Bolshoi foi onde eu cheguei em Joinville. Tá. E eu me senti realizada por ter prestado Bolshoi, por ter dançado. Só que eu também tinha um outro maior sonho, que era ser mãe, ter uma família. Entendi. Então, eu não vi um meio de conciliar a carreira de bailarina com esse outro meu maior sonho. Tá. Então, eu preferi o mundo acadêmico, onde eu pudesse me formar em educação física. A comunicação daí entrou na minha vida nesse processo. Começar a dar aulas, coreografar, que também foi um processo, porque no Bolshoi você se forma bailarino, não professor. Exato. Né? Então, essa transição também foi importante. E a dança sempre, desde então, esteve presente na minha Ai, vida. que legal. E você acredita que isso influencia muito no resultado e no seu trabalho de hoje? Total, porque o que acontece, como funciona, né, a programação didática? A gente tem 5 vertentes esse ano, que é o Masterclass, o Showcase, o Workshop, teve o musical e os cursos em si. Nossa, é muita coisa, né? Então eram mais de 130 coisas acontecendo, né? Tinha a programação da primeira semana e da segunda semana. Então, o fato de eu entender tecnicamente como funciona, né? Tanto o musical, que tem o teatro, a música e a dança, quanto o Masterclass de ser um professor com mais experiência, com mais nome, com mais conteúdo para passar.
um workshop das pessoas que também têm muito conhecimento, dos cursos que são 5 dias, do que eles precisam, do suporte que eles precisam. Eu vejo que ajudou, né, o festival em si, você entender como funciona essa engrenagem e entender as coisas que precisam e resolver os conflitos de imprevistos que acontecem na hora, ajuda a minimizar, né, os possíveis desafios e problemas que possam acontecer no processo. Nossa, que legal. Eu imagino que deve ser uma outra experiência quando você já tem essa vivência no mundo da dança. Sim. Até mesmo porque é isso, né? A combinação de toda a galera que vem, dá curso, que faz curso, de também tentar orientar melhor e direcionar as pessoas, né? Isso é muito legal. E como que vem sendo essa sua experiência coordenando a programação didática do Festival de Dança? Olha, no final de semana pré-festival, 15 e 16, né, foi insano, porque começam a surgir coisas, a gente prepara as salas, então eram 1, 2, 3, 4, 5 lugares acontecendo cursos, né, mais de 10 salas simultâneas acontecendo, então eu tinha uma equipe que eram meus braços que estavam lá. No primeiro dia, sempre a segunda-feira, era mais caos. Caos, né? Porque as pessoas, elas não sabem para onde ir. E aí elas confundem, elas não lembram quem é o professor, elas vão pro lugar errado, precisa do credenciamento, fazer o crachá para poder entrar. Aí elas não sabem, a gente acaba liberando o primeiro dia. Problema de pagamento que o boleto cancelou, ela não viu. Então, segundas-feiras foram caos, assim, mas caos que é comum acontecer. Sim, nada claro. Que foge do escopo do previsto. E tem que ter muita paciência também. Porque todo mundo chega querendo fazer o curso. Veja, no Bolshoi, eram 180 pessoas chegando para fazer no horário das 8, né? Nossa. E a gente tem que verificar a chamada para ter um controle, porque também é nisso que a gente mantém a qualidade, né? Sim. E é o que todo mundo espera também do Festival de Dança, né? Para não virar uma bagunça, Isso, né? Porque ele tem essa vertente de competição, que é a forte, que é o que faz o que ele ser hoje, né? O maior do mundo. Mas também a programação didática chega nessa voz de trazer conhecimento com profissionais que no momento seria meio inviável em outros contextos. Sim. Então, o pessoal vem com muita expectativa de aprender, sabe? Eu falei com tantas pessoas é só mais uma vaga, abre mais uma exceção. E se eu pudesse, realmente eu abriria várias exceções, porque eu entendo a importância para alguns profissionais, né? Alguns vêm só para os cursos por ser acessível financeiramente. Né? Então, eu entendia essa logística de atender o máximo possível. Quando era possível, é óbvio que pela voz do festival a gente cedia, abria, mas tem momentos que não é. Exato. Mas é o que você falou, né? Porque daí dá pra linkar a oportunidade de estar vindo competir, com fazer um curso, com conhecer outro professor. Então isso é muito bacana, esse leque de possibilidades que o festival distribui. E aí você tocou aí bem por cima sobre os produtos que a programação entrega. Explica um pouquinho cada um deles pra gente. Além desses cursos, né? Vamos explicar do maior para o menor. Isso. Os cursos, eles têm duração de 2 horas e são 5 dias na semana. Tá. Então, tinha de clássico, de jazz e urbanas. Então, ele vinha todos os dias no mesmo horário, 2 horas por semana e ao final um certificado. Tá. Workshop é só uma vez na semana, uma única vez. Então, a gente pegou profissionais como a Liane de Luna, que foi jurada, Mário Nascimento, que foi jurado, o Denise, do Bolshoi também. O Bon Giovanni já foi para Masterclass. Masterclass, tá, entendi. Esse pessoal, o Alan Keller, acho que foi uma até que você fez. É verdade, que aí sim era workshop, entendi. Então, era uma vez por semana, tinham valores diferenciados, né, para cada proposta. Cursos eram 5 dias, 2 horas, workshop apenas uma única vez de 2 horas. Aí a gente vinha para Masterclass, que daí a gente teve com o Bon Giovanni e com a Cecília Cash. Entendi. E daí esses também tinham um outro valor e também era uma proposta, assim, diferente, né, da workshop, né, com conteúdos diferentes que iam gerar um conhecimento teórico, um conhecimento prático mais aprofundado. Entende? Que é o workshop. E a gente teve o showcase, que foi algo
super, super legal, que a gente amou o resultado. Eles vinham passar um período, ou uma manhã ou uma tarde. Tá. E aí, ao final, da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no final do período, 11h30 e 5h30 da tarde, eles faziam uma apresentação que a gente filmou, legal. tem no nosso Instagram, pra você ir lá. Tá, isso, Ver. conferir. A gente teve de jazz, de balé clássico, neoclássico, de contemporâneo e de danças urbanas. Que e aí, legal nossa, foi isso. super legal, porque em todos a programação, mas no showcase a gente via a emoção, sabe? Do pessoal, daquela expectativa, eu tô fazendo uma apresentação no festival de dança, daquilo que eles tinham aprendido em 4 dias, entende? Do profissionalismo dos professores, de estarem pegando o elenco que eles não sabiam como eram os níveis, gente que conhecia muito, gente que não conhecia tanto, E fazer e dar saber certo, né? mesclar, e saber fazer acontecer, e ver o resultado, assim, foi muito legal mesmo. Que Por um preço, legal. assim, super acessível pro pessoal, foi incrível. Exato. E pra ter contato também com esses grandes profissionais, né? Porque às vezes a Sim. gente vê dentro de companhia ou em lugares que a gente não pode alcançar e o festival dá essa oportunidade. Foi, né? não, Então, isso é foi muito legal. assim, foi uma ótima experiência, Que a gente massa. amou. E aí, a última vertente da programação didática nessa parte de cursos foi o musical, que foi o Grease. Que foi um sucesso Foi, também, foi muito, né? que foi uma loucura também, né? Imagino. Foi uma loucura, assim, a pré-produção, de todos o que mais me deu trabalho no antes, foi o musical. Devido ao cenário, devido Entendi. a todas as demandas que eles pediam. Eles ensaiavam de manhã e de tarde, segunda, terça, quarta, quinta, Entendi. sexta, sábado e domingo, e marcação, microfone. Então, os profissionais também envolvidos trabalharam muito, fizeram acontecer. E assim, eu tô ali no grupo do WhatsApp que tem, né? Eles estão, que saudade, que saudade! E choraram um monte. Sim. Então, para mim, né, que tenho esse propósito de vida de ajudar pessoas, ver a realização de todo mundo é muito gratificante, né? Ai, É uma imagina. loucura, né? A gente tem noite que a gente dorme 1 hora, mas é muito gratificante Que ver legal, isso, assim, que esse legal. resultado. Fora toda essa parte de cursos, a gente teve o Por Falar em Dança, Isso. que foi bem legal Que também. foi também um sucesso, né? Porque é uma coisa que quebra paradigmas, né? Então explica um pouquinho a proposta do E Por Falar em Dança. Explico. A gente teve nele uma figura muito importante, que foi a Tatiana Lescova, né? Sim. E como que foi para vocês entenderem toda essa dinâmica para receber Tatiana Lescova nesse formato? Sim. Então, a gente... É uma conversa, como se fosse... Era com a Tereza Rocha. Ela era mediadora. Parece um pouco um podcast, mas não é um podcast, né? Era uma roda de conversa, um canal meio de palestra para gerar conhecimento e, no final, abriam perguntas, né, para o público. Então, a gente teve o Jean Alex, o Marcelo Misalides na primeira sessão, falando sobre o processo de escola de samba. Um era ganhador do Rio, outro de São Paulo. Então, eles falaram sobre o processo. Foi uma grande aula para o pessoal que estava assistindo. Claro. E a Tereza Rocha tem um bom humor muito legal, Ela um jeito tem. de conduzir as coisas de uma maneira leve. Inclusive, tem um episódio com ela aqui, com ela é o Bon legal. Giovanni, Ai, com a que Marcela Bovenu. Então, volta aí na lista do YouTube Vale e a do pena. Spotify. E ela conduz as coisas, ela tira essa formalidade Verdade. e traz o real, o humano, o acessível. Então, foi uma conversa muito legal, aconteceu no Teatro Juarez Machado. Tá. A próxima foi com o balé, se ele realmente é a base de tudo ou não, que foi com a Tati, com... Ai, algumas pessoas que eu não vou lembrar de Foram cabeça tantas agora. pessoas, Foram né, que 4 passaram, pessoas. sim. Teve a Cecília Kersh, e eles estavam colocando o Bon Giovanni, tô lembrando agora. E o Maurício, se eu não me engano. Entendi. Tá. Não, o Gilmar Sampaio. E eles estavam... E cada um tinha uma vertente, né, da dança. Pra desmistificar isso de, tipo... O balé é realmente a base de tudo. E esse foi um dos momentos, assim, que mais o público participou, sabe? Porque tinha uma pessoa do sapateado, tipo assim, ó... Eu vejo dessa forma. Outra pessoa de urbanas. Outra pessoa querendo entender, tipo... Por que numa audição pra uma companhia precisa passar pela aula de balé clássico, entende? Qual é o papel disso? Foi muito legal a troca. E aí teve o chá com a Tatiana Lescova. Que daí teve alguns bailarinos de gerações. O Eric e a Bruna, que são essa nova geração de bailarinos. Teve o Marcelo Misalides, a Eliana Caminada. E aí veio ela. E a dona Tatiana, ela chegou mais tarde, assim, pro chá.
Entendi. Para mim, pessoalmente, poder estar num evento coordenando, que ela participa, assim, foi uma realização, né? Ver ela, a lucidez dela, assim, antes dela entrar, ela levantou, daí ela pediu o meu batom, daí ela foi, passou o batom. Maravilhosa. A minha encharpe vermelha, tirou o casaco que ela tava, colocou a Colocou encharpe encharpe. e entrou. E logo depois ela deu uma outra entrevista, aí ela se preparou de novo, batom de novo, Batom. pó pra tirar a oleosidade. Aham. Então, ver ela com 100 anos, com esse cuidado, com essa lucidez. Quando ela entrou, né, todo mundo vibrou. Ela falando da opinião dela sobre como tá a dança, a arte. Nossa, foi uma alegria, assim. Então, teve essa parte bem rica, bem culta, mais informal da programação. Legal. E todos os outros Que cursos que legal. foram acontecendo na primeira É e na uma segunda gama muito semana. extensa, né, Estê? Mas aí, o que eu queria saber é o que você pode falar para as próximas edições também, para os participantes que abrem o site, tem tanta opção ali, como escolher essas opções? Às vezes as pessoas se confundem, Exato. né? Quando você abre, você vai na área de cursos, no Tá. quadradinho. Tem vários quadradinhos explicando. Se a gente fizer com calma, dá para entender muito bem. É que toda vez que abre algo novo na nossa frente, a gente precisa olhar e prestar Exato. atenção, porque às vezes tá na nossa cara e a gente não vê. É Não só vê. esperar uns minutinhos que você assimila. Você vai na área de cursos e ali tem a busca, que tem nome do professor, ou modalidade, que seria jazz, contemporâneo, balé clássico, neoclássico, urbanas. Ah, eu quero fazer de urbanas. Então, vai lá na modalidade e filtra danças urbanas. Entendi. Vai aparecer todos os estilos, sapateados, de tudo que a gente está tendo. Tá. E aí, nisso, vai abrir tudo que tem de urbanas. Aí, vai filtrar. Ah, eu vi no Instagram da Fran Mason, que vai ter... Ela vai dar alguma coisa. Então, já procura... Vai direto no nome no dela. nome, Aham. entendi. E aí, dentro ali, vai aparecer as informações básicas, tipo data, horário, valor, a quantidade de vagas, mas daí tem um botão assim, ó, mais informações, onde vai ter mais explícito qual vai ser a programação, o local. O local nunca é disponibilizado de primeira, porque a gente tem toda uma logística de ensalamento, de cursos que abrem mais vagas, de cursos que abrem menos vagas. Entendi. Então, é olhar com calma. E na dúvida, a gente tem os nossos veículos de comunicação no site, que é o botão mensagens ali, que a gente chama aqui internamente de chamado. E também tem o Instagram, o telefone. Sim. É porque, às vezes, a gente morre com a dúvida e deixa de participar de algo que está Exatamente. acessível. E é legal também de ver qual é o seu propósito em relação ao que é oferecido pelo festival, Sim. né, Estê? Porque se a pessoa quer um conhecimento mais aprofundado, então, de repente, um curso mais extenso, né? Ou se ela quer só quero experimentar ali pra ver se é isso mesmo. Às vezes um masterclass que é mais rápido, um workshop, né? Então, isso também é legal, porque o festival realmente oferece, desde aquele que quer se aprofundar muito, até aquele que também não tem ali tantas horas disponíveis por conta da competição e de outros Por conta de apresentar palcos abertos e coisas, né? Exato, então isso é bem legal. E aí você falou dos feedbacks, que tem o grupo, né, do musical, que já tá recebendo vários feedbacks. E como que vem sendo o feedback dos próprios participantes dessa edição? E é muito importante, eu acredito, né, o feedback para vocês. Olha, graças a Deus, parece um milagre, mas não é. Eu só tive feedbacks positivos. Até agora não chegou do tipo, não gostamos desse curso, ou aconteceu tal coisa, né? Mas acho que toda a equipe, tanto os monitores, quanto os professores, quanto os alunos, né? A gente tentou priorizar essa parte de comunicação. Como eu já venho por essa vertente, eu vejo que quanto mais informação, melhor. E por mais que seja óbvio, eu sou da frase que o óbvio precisa ser dito, né? Porque é óbvio pra a maioria mim, das né? vezes, Mas às vezes não é óbvio pra você, porque você vem de outro contexto, outra linha de comunicação. Sim. Então, só tive feedbacks positivos, né? Todo mundo não quer que acabe. E é muito legal. A gente teve, por exemplo, a Fernanda Bianchini, que ela faz um trabalho incrível. E ela tinha que chegar no domingo à noite, mas houve um nevoeiro e ela não chegou. E ela tinha curso na segunda-feira de manhã, às 8 horas. E ela ia chegar em Curitiba às 7h30. Nossa. Então, eu fui, era meia-noite, eu estava no sistema caçando o número de todo mundo, montando o grupo para eles não poderem estar lá às 8 da manhã. Os que tinha número, eu já fui avisando, adicionei ela no grupo para a gente já marcar uma reposição. Então, contar com
com as pessoas ficarem felizes, mesmo quando dá o imprevisto, de tipo, a gente está tentando resolver fazendo o possível, porque é algo que não está no nosso planejamento, a gente não tá no controle, né? Então, eles terem essa compreensão, ficarem satisfeitos. Os professores também têm um grupo só dos professores. Hoje está sendo o dia dos agradecimentos, que né? legal. Ver os dois lados felizes e contentes, né? Para mim, que represento o festival, é muito gratificante ver que deu certo, né? Que a gente está conseguindo cumprir esse propósito de atender essa demanda dos alunos e também dos professores, porque não adianta falar que não tem uma expectativa. Sim. É o festival de dança, então cria-se uma expectativa. E ainda mais nessa edição que é super especial, que é o aniversário de 40 anos e a galera parece que voltou também após pandemia, né? Você começou a pegar no tranco, né? Então, isso é bem legal. E a questão da comunicação que você falou, explica pra gente como que ela conecta todos esses pilares e como que ela é tão essencial no seu trabalho hoje. É meu, né? É de mim ser comunicativa, ser explícita, expansiva, sabe? Eu chego, vou perguntando, tem esse meu sorriso, que é uma característica muito forte. Então, eu não sei fazer as coisas de outra forma, porque tá em mim. E eu vejo que ela liga tudo. Tanto o pessoal que está com problema de palco aberto e daí não vai conseguir estar no curso, é só chegar e falar para a gente ver. E aí eu falo com alguém do palco aberto. Tanto para alguém que estava achando que daria certo num curso e daí chegou lá, não era aquilo que ela esperava. Envia um comunicado, tipo, eu achei que eu estava no nível, ou preciso de um nível mais avançado, ou está muito difícil para mim. Então, quando a gente comunica como vai ser e também recebe essa comunicação, a gente não frustra expectativas, né? A gente alinha, porque por mais que dê um problema que a gente não gostou, se tem uma comunicação e a gente consegue se acertar, a pessoa sai, poxa, que bom. Exatamente. Então, eu vejo que tudo do curso, que liga com o palco, que liga com o meu hotel que não deu certo, com o alojamento, se as pessoas chegam, se a gente também dá essa atenção de entender o lado do outro, usando a empatia de que ele está movendo muitas coisas para estar aqui, que a gente precisa dar essa atenção, faz com que a frustração, às vezes eu posso até ficar triste pela coisa que eu passei, mas eu tô bem porque foi atendido, né? E eu vejo que para eu trabalhar com o que eu trabalho, a comunicação é fundamental. Se eu não consigo organizar de uma maneira que todo mundo entenda, eu fico agoniada, eu vou lá resolver, porque tá em mim, é o meu jeito, né? E a gente vem falando bastante de comunicação em vários episódios aqui, de como nem é só uma habilidade, mas é algo assim que é fundamental para qualquer coisa e para qualquer pessoa, né? E não só para aqueles que estão ali em cena, mas principalmente internamente também aqui, né? Para você alinhar tudo, né? Exatamente. Se não me informam de maneira certa o que eu tenho que fazer, qual é a minha missão, se informou torto, vai sair torto. Exatamente. Né? Se você teve problema no seu cadastro pessoal, problema ao comprar o curso e não foi atrás de alinhar isso, vai chegar aqui e vai dar problema, né? Se eu vi lá no cadastro que tá o CPF da mãe, mas é a filha que vai fazer o curso e também não entrar em contato e comunicar, vai chegar, vai dar problema, né? Então, comunicar sempre é a melhor opção, sempre é a melhor opção. Isso, além das aulas, dos cursos práticos, também teve teórico, né? Teve. A gente teve pouco nessa edição. A gente teve com a Andrégica Cristina, que foi muito legal mesmo. Uma era sobre técnicas de ponta. A gente teve um pouco também com a Lu Braga, que faz um trabalho pelo método dela incrível, assim, que eram pessoas que o curso esgotou. Entendi. Com o Fernando Zican, que foi também muito legal, e com a Fernanda, a Bianchini, um pouco também. Todos eles foram práticos teóricos, onde eles explicavam, mas também colocavam a prática para que os cursistas entendessem no próprio corpo e conseguissem passar esse conhecimento. Que né? legal. Eram muitos cursos. E tem uma pessoa fundamental, assim, que cuidou disso, que não está aqui no momento, que é a Sigrid Nora. Uma pessoa com conhecimento, assim, desse tamanho, com uma experiência desse tamanho, reconhecida nacionalmente, né? E ela tem essa função na programação didática. Ela pegava
pegava a ementa, o programa que os professores mandavam, avaliava, isso sim, isso não, muda isso, mandava de volta, eles retornavam para ela com as mudanças e daí sim o programa ia para o site. Que legal. Então, ela tem todo um cuidado, né? Tem. Não é e no só... festival, ela passava em todas as salas para verificar aquilo que foi proposto está sendo cumprido, né? E porque eu, com todas as coisas, né? Eu não conseguia ser essa pessoa que ia passar de sala em sala, conversar com todos. Em alguns eu conseguia. Mas eu vejo que o papel dela foi fundamental. E é ainda fundamental para a gente poder manter essa qualidade de festival de dança. E uma vai complementando o trabalho da outra. Sim, né? E para finalizar, eu queria escutar de você o que a gente pode esperar para a próxima edição. Ai, que gostoso. Bom... Eu gostei das 5 linhas que a gente seguiu. Bem legal. E a gente teve sucesso. Vocês podem esperar bons profissionais. Novidades. Preços acessíveis. Eu acredito que a gente vai ter de novo um musical, né? Legal. Não sei se o Grease novamente, eu até sugeri o Grease também e um outro. Bom... Alguns profissionais que tiveram muitos sucessos, provavelmente a gente pode repetir, né? Que são pessoas que as vagas fazem assim, ó. Esgotam. E surpresa a gente não se fala, né? Exatamente. Não deixa de ser surpresa. E aí fica de olho, então. Fica de olho na programação, no Instagram. Inclusive, o Instagram é um ótimo veículo para vocês entenderem as coisas. Tem destaques lá, informando todas as workshops, todos os masterclass, curso, tudo que a gente faz, na verdade, tá no nosso Instagram, né? Se olhar ali com calma, com carinho, com certeza vai encontrar algo que procura. Que bacana. Obrigada, Estê, por ter estado aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho, que foi uma peça fundamental aí para tudo isso internamente dos cursos funcionar. Parabéns. Obrigada eu Adorei, por conhecer melhor você. Adorei. Também admiro o seu trabalho. Muito obrigada, Estê. Obrigada para você que vai estar nos assistindo ou nos escutando. E lembrar que tem muitos outros episódios dessa nova temporada disponível no YouTube e no Spotify. E é isso. A gente se encontra, então, no próximo episódio do podcast Pode Dançar. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.